não tem bem a ver, a questão das áreas de reabilitação urbana não tem bem a ver com ordenamento, mas tem, de facto, muito a ver com reabilitação e com, eu diria, neste caso em particular, que estamos a falar de 5 áreas urbanas, todas em aldeias. Aliás, algo que não é muito frequente por esse país fora, normalmente, ou pelo menos na grande maioria dos casos, as áreas de reabilitação urbanas que são definidas são para cidades, e aqui relembro que nós também temos a nossa na cidade de Tomar em vigor e que tem uma área muito extensa, portanto, contempla praticamente toda a cidade, portanto, também aí bastante além daquilo que também é habitual no país, que normalmente é mais para centros históricos. Nós, quando definimos a área de reabilitação urbana, neste caso já no mandato anterior, fizemos-lo para uma área muito extensa, praticamente toda a cidade, precisamente para permitir que mais edifícios pudessem ser reabilitados, e felizmente isso foi acontecendo. Nas aldeias, e portanto focando-me então nas 5 aldeias que aqui estão em causa, e recordo Olalhas, Aceiceira, Paialve, Pedreira e Sem Soldos. Portanto, na verdade o que estamos aqui a fazer é renovar estas áreas de reabilitação urbanas, que todas, à exceção de Olalhas, já tinham expirado até há algum tempo, já há bastante tempo. Olalhas não, Olalhas terminaria agora em abril, porque também na altura não foram todas feitas ao mesmo tempo. Na verdade, a parte grande do trabalho foi feito realmente no outro mandato, em que foi preciso definir essas áreas, realizar toda uma série de material de levantamento no terreno, de identificação de edifícios e depois também de definição dos princípios dessas áreas de reabilitação urbana. Agora foi apenas recuperar todo esse material. Mas naquilo que é importante e para os cidadãos, o que aqui importa dizer é que, de facto, isto é mais uma medida para, por um lado, efetivamente promover ou ajudar a promover, porque não é a Câmara que vai fazer essas reabilitações, naturalmente, mas que ajuda a promover a reabilitação destas aldeias em particular. E porquê estas? Porque foram aquelas que também durante o processo, e aí sim se cruza com o PDM, de elaboração do PDM, foram identificadas como os centros históricos em aldeias do nosso concelho mais interessantes, mais importantes em termos patrimoniais e arquitetónicos. E também enquanto área, digamos, edificada, consolidada, e portanto nestas 5 aldeias promover efetivamente essa reabilitação, que, como disse, aconteceu muito na cidade nestes últimos anos, mas nas aldeias não aconteceu tanto, ou pelo menos não todas por igual, algumas com algum relevo, mas noutras não tanto. E isto dá um conjunto de benesses aos cidadãos que façam, portanto, esta reabilitação. Portanto, ao fazerem uma reabilitação dentro de um espaço definido como a área de reabilitação urbana, têm acesso a um conjunto de benefícios fiscais, e é isso que é importante também passar essa mensagem. Portanto, desde a redução no IMI, a redução no imposto sobre a transação do imóvel, na primeira transação sobre o imóvel, caso ela venha a acontecer, o IVA de obras passa para 6%, enfim. É claro que carece sempre de uma consulta, não é automático para todas as situações, e nomeadamente tem algumas condicionantes, por exemplo, o aumento da eficiência energética do edifício, mas de facto há um conjunto de benefícios interessantes e ainda mais nos tempos que correm com alguma indefinição, eu diria que mais ainda nestes, recuperar e investir na recuperação de imóveis é também um bom investimento. Portanto, é um conjunto de fatores que fica ao dispor da comunidade. José Delgado, esta é uma medida que muito se tem falado, da desertificação das aldeias do interior do concelho de Tomar, ou pelo menos fala-se desse aspecto. Não será o caso em muitas delas, mas é importante para também garantir que as aldeias continuem vivas. Sim. Em primeiro lugar, cumprimento todos os ouvintes, todos os tomarenses, o Cristóvão, o Vítor. De facto, isto é uma oportunidade, não é? Não fosse a pandemia, diríamos que era, de facto, a data certa, o momento certo para se reabilitar face ao desenvolvimento que o país, que estava como uma mancha de óleo a alastrar por todo o país, o turismo e a reabilitação, que foi de facto o turismo que foi a alavanca da reabilitação. Começou em Lisboa, passou ao Porto
e depois Coimbra, mas essencialmente nestes Lisboa e Porto, e depois foi-se alastrando com o alojamento local, que foi outro instrumento que acabou por reabilitar o edificado existente nas aldeias, e por aí se começa, de facto, de uma forma lenta, e isto não é solução para tudo, como é lógico, mas começou-se a reabilitar e algumas pessoas voltaram. Nós sabemos que algumas pessoas voltaram. Agora está tudo muito confuso, as pessoas não sabem qual é bem o caminho, estão com esperança, mas com receios, face à pandemia. Mas este instrumento, e temos 5 aldeias com áreas de reabilitação urbana, que à escala são pequenas zonas, mas para as próprias aldeias são coisas importantes, e para o Concelho de Tomar também. Portanto, são novas oportunidades, a oportunidade de reabilitar, de ter de facto incentivos a nível de impostos, com o IMT, o IMI, como já foi, o IVA a 6% em vez de ser a 23%, tudo isto são incentivos. Tudo isto são oportunidades para que as pessoas pensem, valerá a pena investir ou não? Vou investir para quê? Para a habitação própria, para criar mais turismo nas aldeias, mais alojamento local, logo mais emprego. Toda esta envolvência está aqui. Agora, isto é muito importante e é de facto que estes instrumentos existirem nestas 5 aldeias, Paialvo, Sensolos, Aceiceira, Olalhas e Pedreira, são de facto centros mais antigos, não é? Muitos deles não têm edificado assim tão importante, porque ao longo do tempo também foram sendo destruídos, mas é o momento de fazer uma travagem, mas acima de tudo é um momento de aproveitar a oportunidade. E para esta oportunidade ser aproveitada, há que fazer uma coisa que eu costumo dizer, que é ser eficaz. E ser eficaz no sistema de comunicação, de contacto com as pessoas, dos proprietários, das juntas de freguesia. Explicar que há vantagens em investir, quer no nível de impostos, quer nas oportunidades que existem de reabilitar património histórico, algum. Outro antigo, muitos deles têm dezenas de anos, princípio do século XX, anos 30, 40, anda muito por ali. Depois houve uma nova vaga com a expansão da construção civil pelos temarenses em Lisboa, que acabaram por criar um tipo de construção que não existia no nosso concelho, especialmente das freguesias da Serra, São Pedro, mas depois alastrando também por várias freguesias do nosso concelho. Temos arquiteturas com características e processos construtivos próprios, que é por aí que depois tem que se investir. Agora compete à Câmara dizer qual é a liberdade de criar à volta disto, isto ao nível técnico, e tem que prestar de facto, que é muito importante, porque os instrumentos podem existir, e se nós não os divulgarmos e não contactarmos as pessoas, a coisa vai ser muito lenta. E então o objetivo que se pretende com estas áreas de reabilitação urbana acabam por se perder. Portanto, o sistema de comunicação, o atrair pessoas, quer os residentes das aldeias, quer outras que eventualmente sejam interessadas em investir, pode-se criar uma dinâmica que dará uma nova alma a estes centros históricos e criar, de facto, zonas onde é possível viver e onde se cria condições de vida. É claro que os edifícios antigos, na sua maioria, especialmente aqui na nossa zona, tinham alguns problemas de eficiência energética, alguns totais, não é? Na sua grande maioria, e é aproveitar agora para aumentar os níveis de conforto nestas reabilitações. A eficiência energética hoje é muito importante, portanto, os técnicos que irão trabalhar nisto têm, e a Câmara tem que exigir que os edifícios venham a ter, após a intervenção, outros parâmetros de qualidade. Isso ajuda ao ambiente, fixa pessoas, cria oportunidades de emprego, e é isto que nós pretendemos. Portanto, isto são várias, de facto, oportunidades, mas é preciso trabalhar de volta disto e comunicar e informar. Isto é extremamente importante. Muito bem. Vítor, deixa-me só dar 2, 3 notas rápidas sobre isto. Uma é que, falando de eficiência energética, aproveitar para lembrar os nossos
ouvintes que, e estas coisas podem ser conjugadas, o Governo também tem um programa de apoio a melhorias nos edifícios nesta lógica da eficiência energética e, portanto, às vezes conjugar este benefício daqui com mais aquele benefício de lá, na verdade pode estar aqui a falar de uma grande mais-valia, de uma grande ajuda à reabilitação, portanto, para quem realmente o queira fazer e o queira fazer com qualidade. E o fazê-lo com qualidade é, como eu costumo dizer, para esta matéria, mas para qualquer outra matéria na área do urbanismo e para outras, mas nestas em particular, informem-se antes de fazer. As pessoas não se metam em obras, não se metam em trabalhos, aqui o trabalhos literais e metafóricos, não é? Sem se informar bem primeiro. E depois, nós temos, felizmente, quer ao nível dos projetos, quer ao nível da obra, muita gente a trabalhar bem no nosso concelho. Procurem bem, não é? Da mesma forma como, sei lá, quando temos um problema de saúde queremos ter o melhor médico, quando queremos fazer uma obra destas devemos querer ter os melhores projetistas e os melhores empreiteiros. Aquela ideia das obras feitas à pressa ao fim de semana ou, enfim, qualquer coisa desse género não deve já ser uma realidade. Devemos todos combater essa realidade porque muitas vezes o barato sai caro. Como dizia o José Delgado, é possível à Câmara, eventualmente, ter aqui também uma maior exigência na aprovação dos projetos e nas componentes do projeto, nomeadamente... Bem, às vezes a Câmara de Tomar até, vamos lá ver, como todas, mas nós aqui vemos o nosso universo, ou quase todas, o cidadão, se calhar, muitas vezes até acha que a Câmara exija mais. O cidadão e às vezes alguns técnicos também promovem essa ideia, não é? Mas nós até, penso que está equilibrada, podendo sempre haver melhorias, mas está equilibrada entre aquilo que são as exigências, naturalmente todas elas no espírito da lei e dos regulamentos em vigor, mas penso que temos, quer dizer, poderá haver até um ou outro regulamento, por exemplo, o Regulamento Municipal de Urbanismo e Edificação está agora a iniciar um processo de revisão, porque há de facto coisas que estão desfasadas no tempo e que já não fazem sentido, ou que precisam de atualização, até em face do novo plano diretor municipal que está, como sabem, na fase final. Mas eu diria, portanto, que as coisas estão equilibradas em termos de exigência, também em termos daquilo que tentamos apoiar as pessoas, os cidadãos, portanto, nas suas intervenções. Agora, às vezes as coisas demoram. Primeiro porque há projetos que realmente não se fazem de um dia para o outro, não se conseguem aprovar de um dia para o outro, especialmente quando precisam de pareceres de entidades externas. Mas, como costumo dizer, e aí por isso também a nota de que começar logo por ter um bom projetista ou um bom gabinete a apoiar, nas várias vertentes, até porque hoje há áreas muito especializadas. Por exemplo, há gabinetes que ajudam, por exemplo, só para a questão da eficiência energética ou noutras especialidades. Portanto, há outros que têm o serviço completo, enfim. Portanto, hoje em dia, de facto, há muita oferta no mercado, felizmente, e também não há mal nenhum que as pessoas se informem primeiro, consultem 1 ou 2 ou 3 antes de decidir. Mas eu costumo dizer isto, quando tudo entra certo no município, a verdade é que, em regra, o tempo de despacho, o tempo até à aprovação é bastante diminuto, ou pelo menos razoável. Claro que nós durante algum tempo tivemos algum problema com recursos humanos, hoje penso que as coisas estão equilibradas, mas apesar da ideia que existe na comunidade, que há muitos arquitetos, muitos engenheiros, mas é preciso perceber quantos mais havia noutros tempos e quanto menores eram as exigências que se colocavam aos municípios. Portanto, não temos arquitetos e engenheiros a mais, de facto, que fique claro essa ideia, não temos. Mas, e para o futuro vai ser realmente mais difícil arranjá-los, é verdade. Mas dizia, se as coisas entrarem certas, o tempo é bastante razoável, e isto é-nos até muitas vezes dito por pessoas de outros cidadãos ou investidores de outros municípios que vêm investir em Tomar ou que vêm reabilitar e que muitas vezes nos fazem este comentário. Diziam que isto aqui, e a mim e aos técnicos, tenho feito este comentário muitas vezes. Diziam que isto aqui demorava muito tempo, ou que era complicado, ou que era isto. Bom, mas isto comparado com... Agora, às vezes essa mensagem é partilhada ao longo de anos, criou-se essa ideia ao longo de anos na comunidade, e muitas vezes os próprios técnicos, para justificar junto dos seus clientes, passam essa ideia. Mas, e para terminar, o importante é isto. Se um projeto entrar bem na Câmara, entrar com tudo aquilo que a lei prevê, vai ser muito mais rápido. De qualquer forma, o município nós temos sempre esta vontade de querer ajudar e, por exemplo, vê-se logo na questão da entrada. Muitos municípios, quando um projeto entra para licenciamento,
Portanto, há, no fundo, uma checklist, consoante o tipo de projeto, daquilo que tem que ser entregue. Muitos municípios basta que falte um documento e aquilo não dá entrada. Portanto, só dá entrada no dia em que tiver toda a documentação. Nós não fazemos isso. No município de Tomar, digamos, a documentação é entregue e depois é notificada a dizer que falta isto ou que falta aquilo. Claro que na cabeça do cidadão o tempo está a contar desde o dia em que entregou. Mas na verdade não está, porque na verdade só pode contar a partir do dia em que efetivamente o processo está completo e pode começar a ser trabalhado. Mas ainda assim o município de facto já perdeu tempo de recursos humanos com a análise daquele processo. Portanto, isto para dizer que o município de Tomar até, e daquilo que também vou analisando e vendo e comparando com outros municípios, apoia, ajuda e não é dos mais complexos. Agora, também não queremos exigir mais do que aquilo que seja necessário. E claro, depois tem que haver razoabilidade, não é? Uma coisa é realmente o centro histórico da cidade ou o centro histórico de uma destas aldeias que referimos, que aqui referimos, e queria dar esta nota, além daquilo que o José Delgado disse. Temos edifícios até muito interessantes em alguns destas aldeias. Eu lembro, por exemplo, que a Ceiceira e Paialvo chegaram a ser sedes de concelho no século XIX e há ainda vestígios edifícios que felizmente mantêm aquilo que foi essa presença mais concelhia, digamos assim, nessas aldeias. Mas dizia, portanto, tem que haver também uma certa razoabilidade e uma certa proporcionalidade na aplicação, porque uma coisa é falar de um licenciamento de um edifício que está isolado, quer dizer, a ideia é que cada vez mais não haja edifícios isolados, mas pronto, num pequeno espaço rural com 5 ou 6 habitações. Outra coisa é realmente, enfim, o centro da Ceiceira ou de Paialvo, e outra coisa é o centro histórico da cidade de Tomar. Portanto, tem que haver também essa proporcionalidade. Eu penso, tem que se ter a noção que reabilitar não é construir de novo. E isto é extremamente importante. Reabilitar é aproveitar o que se pode. Nós temos muitas casas que já estão parcialmente em ruína e para reabilitar aí aproveita-se. Tem que se perceber quais são os processos construtivos, os materiais utilizados e depois para avançar para um projeto que tenha como base a reabilitação. Claro, depois reabilitação barra ampliação, porque geralmente anda por aí, mas acima de tudo saber o que é importante, porque as pessoas hoje, esses edifícios antigos sucessivamente são demolidos para dar lugar a uma nova construção. E nestas áreas de reabilitação não é isso que está na mesa. É reabilitar de facto aquilo que é antigo. Temos no caso temos, de facto, em algumas freguesias edifícios com muito interesse, apalaçados e coisas do tipo. Edifícios, por exemplo, até aos anos 30, na nossa região ainda se construía muito edifícios de 1, 2 pisos, com recurso a barro e pedra, não era? Que era a própria terra. Eu ainda vi uma construção deste tipo. E são essas características que se tem que ver e a Câmara tem que apoiar, quer os proprietários, quer os técnicos, no sentido de se fazer reabilitação. Senão, com o tempo, temos uma área de reabilitação urbana em que a reabilitação não existe. Portanto, tem que haver, de facto, um trabalho conjunto e continuo a dizer, os instrumentos são os que estão. Temos o novo PDM, temos o enquadramento destas áreas no PDM. E agora temos atrair pessoas para investir, para reabilitar na sua terra, a sua casa, e isto passa por trabalho de informação e de acompanhamento. E a Câmara tem, de facto, esta obrigação de fazer esse trabalho, porque os instrumentos estão aí e é assim que conseguimos qualidade e conseguimos ainda preservar aquilo que é histórico em termos de edificado no nosso concelho.